pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando mais um vídeo para compartilhar com vocês a minha trajetória. Esse é o meu segundo vídeo que eu tô gravando aqui no YouTube. Durante esse período, né, em que se passou entre o primeiro vídeo que eu gravei, eu acabei postando no Instagram vários vídeos de recortes falando sobre assuntos rápidos, né? Só que aqui agora eu tô querendo fazer vídeos mais longos, onde eu possa discorrer um pouco mais sobre os assuntos, falar sobre questões um pouquinho mais complexas e que exigem um pouco mais de tempo para a gente poder conversar. Faz um tempo que eu gravei o último vídeo, já faz um bom tempo, né? E aí eu queria até falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque durante esse processo de análise acontecem muitas questões que mexem muito com os nossas questões emocionais, né? E nem sempre a gente está preparado para lidar com câmera, para lidar com roteiro de vídeo, esse tipo de coisa. Que é engraçado essa habilidade que a gente tem que desenvolver, né? Também, além das habilidades que a gente tem no cotidiano, essas habilidades que a gente tem para lidar com produção de conteúdo, né? Então, às vezes a gente entra em questões ali muito profundas, que a gente precisa ficar mais tempo quietinho, pensando sobre os assuntos, estudando, se aprofundando nas questões mesmo que envolvem os estudos de psicanálise e a própria análise mesmo em si, porque mexe com questões nossas pessoais muito intensas, né? Então eu tenho a intenção de compartilhar mais vídeos com vocês aqui no canal, mas eu não vou prometer uma regularidade muito rígida. Então, quando eu tiver um assunto mais relevante, eu vou trazer aqui para vocês. E talvez eu fique algum tempo mesmo sem postar nada, mas eu entendo que essa é uma maneira mais saudável, né, da gente poder trabalhar as questões, né? Porque fica assim essa imposição de conteúdo, conteúdo, conteúdo. Não é bom nem para vocês, porque gera uma ansiedade para a gente ter que consumir esses conteúdos todos. Eu imagino que vocês, além do meu canal, sigam outros canais também. Então a gente fica, e eu me sinto assim também quando eu tô consumindo conteúdo na internet também. A gente vê tanta coisa interessante que a gente gostaria de ver, de assistir, de estudar, e a gente tem a sensação de que não tá dando conta, né? Por quê? É muita coisa, né, que a gente tem que lidar. Então eu vou ajudar vocês espero que vocês também me entendam nessa questão. Então eu vou querer compartilhar coisas que sejam relevantes para vocês, mas que não sejam tão numa quantidade tão grande. Então vai ficar bom, tanto para mim quanto para vocês. Eu separei aqui alguns temas que eu achei importante para a gente conversar a respeito aí do que eu tô passando e o que eu gostaria de falar com vocês. Então, assim, eu sou estudante, eu tô entrando em contato com os conceitos pela primeira vez. Então, assim, o que eu tô tentando fazer aqui? Além de saber que quando a gente compartilha com os outros aquilo que a gente aprende, a gente tem uma condição melhor de gravar esses assuntos, né? Então, toda vez que eu estiver compartilhando um tema, compartilhando um insight, alguma coisa assim, tá me ajudando a gravar esse assunto também. E aí vocês também aproveitam e percebem, né, o que é uma análise, quais são as questões que a gente passa na hora que a gente estiver ali com o nosso analista, as questões que eu estou estudando, que às vezes eu faço conexão, e eu falo muito isso no meu perfil no Instagram, as conexões que a gente faz com o estudo e com a análise, né? Porque é impressionante como a gente acaba fazendo conexão, não tem como não fazer, né? E aí, a respeito disso, eu queria falar uma coisa muito importante. Antes de eu começar a estudar psicanálise, eu via aqueles posts nas redes sociais falando assim: seja uma pessoa mais assim, seja menos assado, como se fosse uma ordem para mim. Eu li aquilo como uma ordem. E eu achava aquilo tão difícil porque eu não entendia qual seria a real motivação que ia me fazer ter aquele tipo de atitude. Como se fosse uma coisa mágica, sabe? E aí, fazendo as minhas elaborações e pensando a respeito daquilo que sai na análise,
Porque toda vez que eu tenho uma sessão de análise, eu saio com a cabeça cheia de pensamentos. É muito curioso, porque numa análise a gente não sai com a resposta pronta. Geralmente a gente sai cheio de dúvida. E às vezes a gente tem algum insight muito bacana que faz sentido naquele momento e que por alguma razão, por questões da vida, a gente acaba mudando de opinião. Então a vida, ela é muito mutante, muito rica. Então às vezes, e eu não sei se isso acontece com vocês, da gente perceber que às vezes um post motivacional que a gente acaba encontrando na internet traz mais angústia do que uma solução, vamos dizer assim. Então, assim, se isso funciona para você, tudo bem, não tem problema nenhum. O que eu tô fazendo aqui é compartilhar aquilo que eu estou passando. Então, assim, são as minhas dificuldades. Se você concorda sobre isso e gostaria de fazer um comentário, aproveita, faz um comentário, vamos conversar sobre isso. O que você pensa a respeito disso? E se você discorda também. É bacana você dizer também o que se passa aí na sua cabecinha. E aí, com relação a isso, eu queria falar mais uma questão. Hoje em dia a gente percebe que, e como eu estou consumindo muito conteúdo a respeito de saúde mental, porque eu estou estudando sobre o assunto, então eu percebo que está aumentando muito a quantidade de pessoas que se autodiagnosticam. Nem sei se é assim que fala a palavra, mas enfim. Tem um autodiagnóstico que ele vem de absorção de conteúdos que são pela internet, né, que a pessoa recebe pela internet, ela acaba imaginando que ela tem ali algum problema, alguma questão, e aí a pessoa acaba ficando preocupada, e às vezes ela não tem condição de de chamar um terapeuta, né, para conversar e tal, e isso acaba criando problemas, né, porque a pessoa acaba pensando que ela está doente. A questão é que hoje em dia a gente é muito solicitado pelo mundo externo e isso nos gera bastante angústia, né? Cada um tem lá as suas questões para cuidar, para elaborar, mas pensar que você tem um diagnóstico sem passar por um profissional pode gerar muito mais sofrimento do que solução. Então é bacana pensar a respeito de falar com alguém, de procurar ajuda profissional. Então, assim, é mais um conselho, né, que eu queria passar assim, para as pessoas, porque provavelmente se você tá vendo esse vídeo é porque você se interessa pelo assunto, porque talvez você esteja aí com alguma questão para resolver, algo que você gostaria de falar. E eu acho que uma das principais qualidades de um trabalho desses que a gente vê, né, no campo da saúde mental, é a gente ser ouvido. Eu acho que não é o objetivo da psicanálise, que é a gente se sentir bem. O objetivo da psicanálise é a gente descobrir qual é o nosso desejo. É que como efeito colateral a gente acaba se sentindo bem. É curioso, né? Mas eu acho que é bacana você tentar procurar um profissional para poder te ajudar nesse sentido, para ver se diminui um pouquinho esse sofrimento e se você consegue descobrir aí exatamente o que você gostaria de fazer. Uma coisa que eu queria acrescentar a respeito de diagnóstico, que a gente precisa tomar muito cuidado, é que se você está fazendo sozinho, você pode se equivocar. Aliás, a chance de se equivocar é muito grande. E aí, às vezes, você está pensando que você tem alguma coisa que na verdade você não tem. E uma coisa que a gente descobre fazendo análise é o sofrimento, ele faz parte da vida. A gente tem que aprender a lidar com a angústia. É claro que se você tiver alguma questão séria para lidar, você vai descobrir isso junto com o seu terapeuta ou junto com o seu analista. E tentar resolver isso sozinho ou sozinha não vai te ajudar. Muito pelo contrário, talvez até aumente o seu sofrimento e pode piorar a sua situação, no sentido geral, que eu gostaria de dizer, entendeu? Então é bacana você perceber que existem muitas nuances e como qualquer questão, mesmo quando a gente vai no médico, né? A gente gosta de saber que aquele médico tem o conhecimento. Quando a gente tá com uma dor, vamos supor que você tá com dor de dente, né? Porque acho que é a dor
que é a mais emblemática que a gente tem, eu, né, posso falar sobre mim, da minha experiência. Quando eu tô com dor de dente, eu vou correndo pro dentista e eu quero que ele saiba o que fazer. Então eu nem me atrevo a descobrir qual vai ser o método que ele vai usar, o que ele vai saber. Eu quero que ele tire a minha dor. E no campo da saúde mental é muito parecido com isso. A gente tem a sensação de que aquele profissional vai tirar a nossa dor. Então é bacana a gente estar junto com ele. É por isso que a gente tem profissionais, diversos profissionais para diversas áreas. E é bacana a gente valorizar o conhecimento da pessoa, que nem eu, por exemplo. Então vocês estão acompanhando a minha trajetória. Então o quanto que eu tenho que estudar, o quanto de livro que eu tenho que ler, o quanto de situações pelas quais eu preciso passar. Porque na psicanálise a gente tem que passar pela análise. Então não é somente uma questão teórica. Eu não estou apenas lendo os livros. Eu estou passando pela análise e eu tô aprendendo através da prática como é que as coisas funcionam. Então, quando eu estiver atendendo algum paciente, eu vou saber exatamente ou não, no sentido exato da coisa, porque cada um é um, mas eu vou já ter tido uma experiência a respeito daquela gama de assuntos. Eu vou poder ajudar e junto com ele construir ali alguma coisa. Entendeu? Então eu acho isso muito importante da gente observar. Sobre isso também eu acho muito importante. Com relação à psicanálise, é uma coisa que eu tenho percebido até entre os meus amigos e outras ocasiões familiares, e aí a pessoa descobre que eu estou estudando psicanálise, e a primeira coisa que a pessoa fala é: nossa, você vai me analisar, né? Ai, eu tô com medo porque você vai descobrir os meus segredos. Gente, psicanálise não é isso. Psicanálise, ela acontece dentro de um setting analítico. Então, o que é um setting analítico? É a gente ter em transferência, que é o que a gente fala, numa relação estabelecida entre o analista e o analisando. Aí isso pode acontecer dentro de um consultório físico. Só que hoje em dia, depois, né, que a gente passou por essa pandemia, acontece hoje as análises online. Inclusive, eu faço análise pelo computador. A minha analista, ela não mora aqui em São Paulo, ela mora longe. E eu a escolhi porque eu achei que engraçado, né? Porque ela também tem um perfil no Instagram, eu acabei olhando e me identifiquei com ela. Eu gostei muito dos textos dela, enfim, das coisas que ela publica. E acabei escolhendo uma analista de um outro estado. E aí, por conta disso, obrigatoriamente, a minha análise ela é online. Então, a gente estabelece um setting analítico que é através de uma reunião, né? A gente tá ali em conversa, sem ninguém do lado, sem testemunhas. Isso é muito importante. Então, numa mesa de bar, ou quando você tá mandando um WhatsApp para alguém, e aí você erra a palavra, e aí o pessoal fala: ah, isso aí é um ato falho, olha só, você se traiu, né? Porque o inconsciente ele não para de trabalhar. O inconsciente, ele não para de trabalhar, isso é verdade. Mas não há condições de análise, por exemplo, numa mesa de bar. O analista, ele é uma função. Então, ele só funciona na hora que você está ali trabalhando. Então, se eu sair com os meus amigos e for tomar um chopp, tomar alguma coisa para conversar, ir no cinema, eu não estou ali exercendo a função de analista. Então, o ato falho, ele não pode ser considerado, porque você não está em condições de analisar. Isso se for um analista. Se eu, por exemplo, sou estudante, menos ainda. Então, eu não posso dizer, ah, isso aí foi um ato falho. Ou então analisar a pessoa de acordo com o comportamento que ela tem no dia a dia. Então, assim, é um mito que tem em torno, né, do analista, que ele vai estar analisando as pessoas o tempo inteiro. E assim, a gente tem mais o que fazer, né, além disso. Então, relaxem, gente, o analista não está analisando todo mundo o tempo todo. Eu percebo também que no início, quando a gente descobre, eu vou falar por mim também, né? Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu queria aplicar a psicanálise em tudo. Como se ela fosse dar resposta para tudo que eu estivesse vivendo na vida. Ah, mas o Freud diria. Ah, mas isso, o Lacan ia achar o quê, né?
E aí também não é isso. A psicanálise também não é uma visão de mundo. Então, a gente pode ter outros saberes que vão nos ajudar em outras áreas da nossa vida. Então é bacana também. E aí, depois, né, eu acabei percebendo que eu não estava indo por um caminho muito bom, mas foi bacana ter essa experiência, né? Afinal de contas, eu tô aqui para aprender. Então eu percebi que aplicar esse novo conhecimento na vida como um todo também não é bacana. Então, assim, prestar atenção. Eu estou estudando, eu estou fazendo análise, eu estou assistindo um filme. Às vezes a gente pode até ter alguma sacada, algum insight, mas muitas vezes a gente guarda para si. Não vai falar para as pessoas ou não vai tentar trazer para aquela questão o conhecimento da psicanálise. Então, porque senão fica muito maçante, né? Fica chato. A gente acaba virando um chato, aquele chato que só sabe falar daquele assunto. Então, assim, eu também aprendi que não é por aí o caminho. Eu queria falar sobre 2 pontos importantes, até sobre a minha experiência na análise. O primeiro são as entrevistas preliminares, que é um processo pelo qual eu passei quando eu comecei a conversar com a minha analista. E o que acontece nas entrevistas preliminares? A gente se conhece, mas a gente não faz anamnese, ela não vai descobrir, eu não vou contar para ela por quantos terapeutas eu passei, ou contar a minha história cronologicamente para ela. Por quê? Porque ela vai analisar o meu discurso. A psicanálise, ela é analisada no momento presente, sempre no momento presente. Então eu posso estar falando do passado, mas ele vai estar sempre sendo atualizado por aquilo que estiver saindo da minha boca no momento presente. Então, nessas primeiras entrevistas, a gente fala a respeito da minha dor, o que eu tô sentindo, por que eu escolhi um analista, por que eu tô querendo fazer análise. E aí ela vai percebendo, primeiro, se ela tem condições de me acolher como analisanda e se ela percebe que aquelas minhas queixas, se elas são passíveis de serem tratadas pela psicanálise. Como eu disse antes, a psicanálise, ela não trata tudo. Ela não é uma resposta para tudo. A gente até brinca, né, e fala assim, a psicanálise não é uma religião, né, que dá resposta para tudo, que tem aqueles dogmas e nos quais a gente tem que acreditar sem entender muito o que está acontecendo. Então existem questões que são tratáveis pela psicanálise, então, existem questões que não, né? Inclusive, nos seminários, né, que a gente participa, o professor, ele às vezes traz alguns casos assim. Um filho que está muito chateado com o pai, traz o pai para fazer análise. Olha, eu trouxe porque ele está precisando fazer análise. Ou às vezes a gente até conversa sobre, fala isso para alguém, né? Ai, vai se tratar, né? Porque você é muito chato, ou porque você é uma pessoa que causa mal-estar, né? Mas aí que tá o problema. Geralmente quem tem que fazer análise é a pessoa que está sofrendo, né? E ele até brinca, ele fala, não é seu pai que tem que fazer análise, quem tem que fazer análise é você. E eu brinco também com a minha analista, que eu falo que tem gente que tinha que pagar análise pra gente, né? Porque a gente vem pra falar da pessoa, é impressionante. Mas é por aí. Então é pra falar sobre aquilo que te machuca, aquilo que te dói. Então essas questões, elas são tratáveis e é possível se tratar pela psicanálise. Na verdade, assim, quando você entra numa análise, quando você começa a se questionar, e o que seria entrar em análise? É você questionar as suas certezas. Porque eu percebi que quando eu comecei a conversar com a minha analista, eu tinha muitas certezas a respeito da vida. Não, porque eu sou assim. Eu sou aquela que sempre faz daquele jeito. Toda vez acontece igual. Eu sou aquela que toda vez acontece. Então, através das nossas conversas, ela vai questionando essas minhas certezas. Mas você é aquela que sempre, mas sério,
E aí ela vai fazendo perguntas que vão me fazendo pensar. Será que isso é realmente uma verdade? Ou será que isso é uma questão que eu usei até hoje para me proteger de alguma dor? Então, isso que é importante a gente perceber. Numa análise, a gente vai questionar muita coisa. E nem sempre a gente está disposto a abrir mão das nossas certezas, né? Das nossas verdades. Então, às vezes, ela demora bastante porque o analisando não está afim de abrir mão, né? Das questões que são colocadas ali. Então, é por isso que eu também costumo dizer que a análise ela pode ser extremamente libertadora, porque a gente tem que abrir mão de algumas que a gente chama de gozo, né? É um termo muito complexo e que fica e parece difícil de entender a primeira vez que você entra em contato, porque gozo parece uma coisa boa, né? Só que em psicanálise ele pode ser um pouco ambíguo, porque ele traz um pouco de dor também. É aquilo que você faz, que você repete, para poder não lembrar daquilo que te traz dor. E às vezes entrar em contato com essa questão, ultrapassar essa dor e passar pelo luto daquela verdade, te abre condições de você ter várias opções, várias outras possibilidades de vida que não são atreladas àquela única verdade que te sustentava antes. Eu falando assim parece super fácil, né? E parece até que eu terminei a minha análise. Não, gente, o que eu tô fazendo aqui é uma questão extremamente teórica, é da boca para fora. Eu tô sendo super honesta aqui com vocês a respeito disso. Eu entendo que isso é possível de acontecer, mas a minha análise ainda está em curso. E toda vez que eu me encontro com a minha analista, eu entro em contato com questões que eu falo: será que eu tô afim de abrir mão disso hoje? Às vezes não. Então a gente vai se ver numa próxima semana para tentar mais um pouquinho. É sempre um processo. E isso que diferencia um pouco a psicanálise das outras terapias. As terapias que a gente chama de sugestão, que são aquelas que você vai e o terapeuta ele vai te sugerir coisas para fazer, livros para ler, remédios para tomar, se você for num psiquiatra. E que eu acho, inclusive, o trabalho entre o psiquiatra e o psicanalista é muito importante, porque algumas pessoas realmente precisam de medicação para poder estar em condições mínimas para fazer uma análise. Mas nem todos precisam de medicação. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Então, às vezes, uma terapia sugestiva pode te trazer soluções para sua vida, só que para mim não funcionavam porque eu não via sentido naquela lista de coisas que passavam para mim, como faça isso que você terá o resultado X, como se as soluções fossem iguais para todas as pessoas. E na psicanálise, o que, que a gente tem? A nossa subjetividade ela é extremamente valorizada. Então é a solução específica para você, por conta daquela sua história, por conta daquilo que você traz todas as sessões. Então o analista ele vai saber como trabalhar aquilo contigo de uma maneira muito particular. E aí a chance de você ter uma solução mais adequada e que realmente vai te trazer um bem-estar, né? A diminuição da sua dor, eu acho que vai ser muito mais. A chance de dar certo eu acho que é maior. É claro que eu vou estar puxando aí a brasa, né, para a sardinha da psicanálise, porque eu estou estudando isso. Mas, como eu disse anteriormente, a psicanálise não resolve tudo. Então, se para você as outras terapias funcionam, tá ótimo. O importante é a gente sofrer menos. É esse o nosso objetivo, não é mesmo? Bem, era mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Queria trazer mais ou menos esses temas. Eles são basicamente são temas iniciais para a gente começar uma conversa. Tem a ver com aquilo que eu estou vivenciando durante esses meses que eu fiquei, né, longe aí do YouTube, né? Se você for ver, faz um tempo aí que eu gravei o meu primeiro vídeo. Então, durante esse tempo, foi mais ou menos sobre isso.
que eu pensei, sobre isso que eu estudei. E aí, se você tiver alguma dúvida, quiser falar a respeito de alguns desses assuntos que eu abordei aqui, é só deixar um comentário. E aí no próximo vídeo eu vou considerar, né, o que vocês escreveram, para a gente poder conversar mais. Aí aproveitando, né, aí eu vou falar aquilo que sempre as pessoas que publicam, né, vídeos no YouTube falam. Curta o vídeo, compartilhe, comente, que aí vocês vão estar ajudando a distribuir, né, esse material se você achar relevante. Então é isso, agradeço aí a sua atenção e vamos juntos. Obrigada!